Pode ser, queridos. Amém. Tudo bem contigo aí? Graças a Deus. Tá gostoso que o clima está quente hoje aqui, né? Amém. A gente sente a presença de Deus. E é muito maravilhoso quando a gente se encontra com Deus. Uma coisa é certa, você não sai da mesma forma que você chegou. Amém. Isso eu não tenho dúvida. Abre a tua Bíblia no livro de Êxodos 20, versículo 1 só. Primeiro e segundo. Livro de Êxodo, lá no começo da Bíblia. Versículo 1, versículo 2. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Amém? Vamos orar, queridos. Pai eterno, nós queremos orar, queremos te agradecer. Te agradecer por esses pedidos que foram feitos, te agradecer pelas pessoas que hoje entraram neste local, te agradecer pelas necessidades que foram colocadas diante do Senhor, e sabemos que o Senhor já está tomando conta de tudo isso. Sabemos que o Senhor já está colocando as suas mãos e resolvendo questões que para nós são difíceis, situações que para nós são às vezes muito impossíveis, mas uma coisa nós sabemos: o Senhor toma conta de tudo, o Senhor é Deus. Como essa própria palavra vem falando aos nossos corações, Pai, te agradecemos por tudo. Espírito Santo, tens a liberdade de usar a nossa vida como tem usado desde o início deste culto, a cada um aqui, e faz a tua vontade, e toda honra e toda glória seja dada a ti, e para nós fique somente a alegria da tua presença. Isso já basta. É o que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Uma palavra gostosa, principalmente quando a gente vê Deus falando com a gente, né? Quando a gente abre a Bíblia e Deus fala com a gente. Nós estamos numa série, né? A religião de Jesus. É a série que nós propusemos a fazer neste mês, setembro. E é interessante que nós já começamos inicialmente falando a respeito da idolatria, né? Deus chama a nossa atenção a respeito disso, para nós não adorarmos coisas, pessoas e sistemas. Ele tira isso de dentro de nós. Ele vem nos ensinando para a gente aprender e nos libertar de situações. Quando a gente vê o livro de Êxodo 20, no comecinho lá, Deus já fala assim: olha, eu te tirei do Egito, da terra de servidão. Ou seja, Deus está nos tirando do meio daquilo que nos prende, aquilo que nos atrapalha, aquilo que nós às vezes servimos e que não tem finalidade nenhuma. A única finalidade é de atrapalhar o nosso caminho, de atrapalhar a nossa chegada diante de Deus, de tirar o nosso foco da presença daquele que é eterno, daquele que é verdadeiro, daquele que é fiel. Daí logo em seguida a gente falou a respeito da adoração. Foi o que foi falado domingo passado: adorarmos somente ao Senhor e mais ninguém. Não adore pessoas, não adore coisas, não adore sistemas, mas adore somente ao Senhor. Sabe por quê? Porque só Ele é digno de adoração, só Ele é o Senhor, só Ele que veio e deixou toda a sua glória. A palavra do Senhor fala que Ele deixou toda a sua glória como Deus e se transformou em homem para estar conosco dentro de um relacionamento, para estar junto comigo e contigo. Qual Deus que fez isso? Qual outro Deus ou que se mostram como Deus se fez isso?
Muito pelo contrário, todos os outros que se postam como Deus, eles querem ser adorados, aclamados, sejam eles homens, sejam coisas ou sejam sistema. Ele quer ser o centro das atenções, ele quer estar em evidência. Mas o nosso Deus, ele fez o caminho inverso. Ele fez o caminho da humildade e da servidão. Ele deixou toda a sua glória, ele largou tudo lá e falou assim: olha, eu vou ser como homem. Queridos, nós vemos aí sistemas, nós vemos pessoas, nós vemos coisas fazendo o caminho inverso. Ele deixa de ser simples para querer ser excelente ou querer ser aclamado, e Deus, ele fez da forma inversa. Ele deixa toda a glória dele, ele se lança dali e se transforma em homem, e vem viver como eu e você, vem passar pelas mesmas angústias que eu e você, vem sentir as mesmas coisas que eu e você. Nós já falamos, a primeira seria religião, a primeira seria uma religião que às vezes a gente pratica cegamente, às vezes a gente age de uma forma comandada, às vezes sem a gente querer fazer, mas somos obrigados, porque existe uma regra. Existe uma cartilha a ser lida, e aquela cartilha, depois de lida, ela tem que ser praticada, ainda que vá até contra a palavra do Senhor, ainda que aflige até a presença do próprio Deus, mas não, tem que cumprir esse sistema, tem que agir dessa forma, tem que ser como eu sou. Eu lembro quando eu era carteiro e estava numa unidade do correio, e uma vez eu sempre fui desse jeito meu. Quem de novo gostou, amém, né? Sempre fui. Daí um camarada chega para mim e vira para mim e fala assim: ué, você é crente? Eu falei: sim, sou crente. Ele falou: você é crente? Eu falei: sou. Ele falou: cara, você tem que ser que nem eu. E ele era também crente, mas aquele crente religioso. Você tem que ser que nem eu. Eu falei assim: cara, então nós já estamos começando errado essa conversa. Porque se eu for para ser que nem você, eu não quero. Se eu for para ser que nem Cristo, aí sim eu quero. Aí ele já todo desconcertado saiu, trocando as pernas. Eu falei: vai embora, Satanás, não vem me oprimir não. Não vem trazer para mim servidão. Não vem trazer para mim misericórdia. Água aqui, porque hoje a coisa está quente. Não vem trazer para mim cadeias de prisão. Não vem trazer para mim para ser quadradinho, porque às vezes a pessoa quer colocar você no quadradinho e ele não entra naquele quadradinho. Ele quer que você entre, mas ele não entra. Assim faziam os fariseus na época de Jesus. E Jesus ainda chamou a atenção dizendo assim: olha, tem um fariseu aqui, esses aí que são os religiosos. Sabe o que eles fazem? Eles colocam fardos pesados sobre as costas de todo mundo, mas nem com o dedinho eles tentam carregar. E às vezes a religião faz dessa forma, queridos, e a gente começa a ver e começa a olhar a religião de Jesus e ver que é totalmente e completamente diferente daquela época, completamente diferente de tudo que havia acontecido naquela época. Como eu falei para você, Jesus vai e deixa a glória dele, já começa diferente. Ele já deixa toda aquela situação de trono, de majestade, e se torna homem, se torna como eu e você. E uma coisa eu quero te dizer, e essa manhã eu fui impactado com uma palavra que veio no meu coração, nesse sentido, querido. Você sabia que você é especial? Você pode ser feio, pode ser bonito, pode ser gordo, pode ser magro, pode ser alto, pode ser baixo, mas você é especial. A escolha que Deus fez foi você. Aleluia. Ele escolheu você para estar sentado hoje aqui, para estar ouvindo de repente por esse meio de comunicação aí das redes sociais, para ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque Ele te escolheu. Jeremias 1,5 diz assim: olha, eu te vi dentro do ventre da tua mãe, ainda como massa informe, mas desde lá eu já te amei. Aleluia. E você sabia que para você chegar aqui onde você está hoje, você teve que vencer uma corrida até chegar no óvulo e atingir e se tornar um feto e depois um ser humano. Eram 400 milhões de pessoas que nem você querendo alcançar e sentar onde você está sentado hoje, mas você venceu.
Vira para o feinho que está do seu lado e fala assim: ó, você venceu, viu, feio? Mesmo feinho assim, você venceu. Daí a Raquel virou um dia para mim e falou assim: é também, pai, com a cabeça desse tamanho, a sua aí? Porque espermatozoide é só a cabeça, né? E tem a caldinha. Essa cabeçona saiu atropelando todo mundo. Mas eu venci, eu estou aqui. Sabe por quê? Porque aquele que me amou, ele fez eu vencer. Ele fez eu chegar até aqui. Mas de repente você está olhando e falando assim: Nelson, mas você não sabe os problemas que eu estou enfrentando, as dores que eu estou sentindo, aquilo que eu estou passando na minha vida inteira são dores e são angústias. Mas uma coisa eu quero te dizer hoje, em nome do Senhor Jesus: aceite o amor de Deus sobre a tua vida, porque Ele te amou. Ele te amou tanto que ainda que você não estivesse nem aqui, imagina, você não estava nem aqui, Ele já estava te amando, porque Ele sabia de uma coisa, que um dia você ia estar sentado aí, você ia estar sentadinho aí, olhando para mim com os olhos bugalhados, perguntando assim: tá, e aí? E aí é que Deus te ama, e por te amar, é o tema que nós vamos falar hoje, um Deus relacional. Aleluia. Não é um Deus frio, não é um Deus gelado que fica lá e você tem que limpar ele, às vezes a pintura está estragando, você tem que ir lá e pintar ele de novo. Não é um Deus que você tem que chegar e ficar o tempo todo lá aclamando e adorando. Não, é um Deus que anda com você de mão dada, anda com você aonde você quer que vá. E olha só que maravilhoso, quando Ele forma Adão, a Bíblia fala o seguinte, que todos os dias, nas viradas do dia, Ele ia conversar com Adão. Ele ia sentar do lado de Adão e ver: e aí, Adão, o que você fez hoje? Que Deus é esse? Que Deus é esse que se preocupa comigo e contigo? Que Deus é esse que preocupa comigo e contigo nos mínimos detalhes, queridos? O que você comeu ontem? O que você comeu hoje cedo? O que você tomou de café hoje? E se não tomou, está de jejum aí, mas vai sair daqui, vai almoçar, vai jantar, vai viver a vida, respira bem assim, ó. Você sente o ar entrando dentro dos seus pulmões, sabe por quê? Porque Deus, Ele te ama, porque Deus, Ele conhece você, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você fez ontem, Ele sabe o que você fez semana passada, Ele sabe o que você vai fazer daqui a pouco, ainda que você não saiba, Ele já sabe. Que Deus gostoso é esse? Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse que sabe e conhece a gente e nos ama. E o gostoso de tudo, queridos, quando a gente entra aqui, a gente começa a entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de relações. Aleluia. É um Deus que quer contato conosco, é um Deus que quer estar comigo e contigo. Quando Ele vai e livra o povo do Egito, Ele está dizendo para o povo assim: olha, vocês serão o meu povo particular, peculiar. Isso não ficou só lá naquele povo de Israel, não. Isso se proliferou para mim e para você também, para que nós tivéssemos a oportunidade de estarmos hoje sentados ouvindo o amor de Deus, que é aquele que invade a gente, que coloca a gente numa posição, sabe de quê? De excelência. Uma posição que às vezes as pessoas do nosso lado não entendam isso, ou não compreendam, ou queiram até nos rebaixar, ou queiram até nos tirar da presença de Deus. Sabe por quê? Porque a gente não segue padrão, porque a gente não segue religião, porque a gente não está dizendo religião no sentido de servir a Deus, eu estou dizendo religião de você não andar debaixo de um conceito ou um preceito, não andar debaixo de uma ordem cega, porque aquele que conhece a Deus, ele sabe o que é verdadeiro, como o pastor Wander falou no primeiro dia que eu estava aqui, quando você encontra o verdadeiro, o falso salta aos olhos. Você abre o olho e fala: peraí, isso não é verdadeiro. Como foi que aconteceu comigo? Tem que ser que nem eu, não tem que ser que nem você não, tem que ser que nem Cristo. Aleluia. Queridos, a beleza do Evangelho de Cristo, da religião de Jesus era essa. Não havia desprezo às pessoas. Aleluia. Não havia separação. Jesus, ele era um camarada inclusivo, ele não era exclusivo, ele não excluía as pessoas. Coloca a imagem só para a gente ver. Olha só, o cristão é isso: vem, você consegue, eu te ajudo. Aleluia. A religião é ali, ó. Sai daqui, esse lugar não é para pessoas como você.
Se você entender isso, você vai estar entendendo o amor de Deus pela minha e pela sua vida. Ainda que você tenha entrado hoje aqui e as pessoas do seu lado, ou até mesmo você mesmo, esteja se recriminando em algumas situações, hoje a palavra falou comigo no livro de Êxodo 20, que o Senhor ele veio para nos libertar. Aleluia. Ele veio nos tirar da servidão, aquilo que nos atrapalha de servir a Ele em espírito e em verdade, aquilo que nos afasta de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente está no decorrer da vida e você não é anjo não, meu irmão. Você é homem, você é mulher. Aparta você aí, você vai ver que você ainda é carne. E por ser carne, você passa por situações. Paulo mesmo dizia: aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero, toda hora eu faço. Sabe por quê? Porque isso está em nós, a qualidade pecadora lá do passado. Inclusive, eu estou falando isso para você de um Deus relacional. E esse Adam Clarke foi um camarada que viveu em 1800 e ele já chamou atenção a isso. Um Deus de relação, um Deus de amor. Um Deus que amou, um Deus que nos ensina a amar. Principalmente por quê? Porque o tema que foi proposto hoje para nós foi o seguinte: ama o teu próximo como a ti mesmo. É você se amar e amar o próximo. É você estar cheio de amor e o seu amor transportar para amar quem está próximo de você. Queridos, o nosso Deus, Ele fez isso. Na hora que Ele deixa a glória dEle, não existe um amor maior do que esse. Não existe um amor maior do que um camarada pegar uma cruz, colocar nas costas e morrer a minha morte. Isso me impactou hoje cedo quando eu estava orando. Sabe por quê? Porque o amor de Deus invadiu meu coração, dizendo para mim assim: olha, eu te amei ainda quando você nem existia. Quando você não estava nem formado, eu já te amei, eu já te conheci e já te chamei pelo teu nome. Aleluia. Você entende isso? Você entende você ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, ainda que sua mãe não tivesse nem namorando, nem tendo relacionamento, e você já estava sendo escolhido por Deus, ela havia separado e falado assim: ó, esse é o meu campeão. Aleluia. Você é o campeão de Deus. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: você é o campeão de Deus. Bate no peito e fala assim: ó, eu sou campeão de Deus. Queridos, isso não é positivismo não é para você sair daqui, eu vou vencer, batalha. Não é para isso não, é só para você saber de uma coisa: existe um Deus que cuida de você, um Deus que te ama, um Deus que te conhece, e mais do que isso, eu estou dizendo isso, sabe para quê? Para você não sair daqui cabisbaixo, olhando para o mundo dizendo assim: ninguém me ama, ninguém me quer. Deus te ama. Aleluia. Ainda que as pessoas olhem para você e falem assim: cara, você não merece amor, você é amado de Deus. Amém. E o gostoso de tudo é quando a gente é amado de Deus, quando a gente é inflamado com esse amor, quando a gente é cheio desse amor de Deus, não dá para você ficar parado, não dá para você ficar quieto. Você não consegue sair daqui, guardar Deus dentro do teu coração e ir para casa e a vida que segue. Não dá para você fazer isso, porque todas as vezes que você lembrar do amor de Deus sobre a tua vida, sempre vai ter alguém do seu lado precisando de ouvir isso. Sempre vai estar alguém do seu lado precisando de ouvir que Deus te ama e ama Ele também, e que Deus aceita Ele do jeito que Ele é, do jeito que Ele está. Sabe por quê? Porque quando chegar na presença de Deus, foi aquilo que nós falamos, querido. Quando você entra nesse local, você pode entrar prostituta, você pode entrar desviado, você pode entrar alcoólatra, você pode entrar qualquer tipo de, usando qualquer tipo de droga, ou cometendo qualquer tipo de pecado oculto ou escondido. Mas quando você chega na presença de Deus, Ele olha para você e sabe quem você é. Aleluia. Daí Pedro chega para Jesus, bem pertinho de Jesus, e Jesus começa a falar algumas coisas para ele. Aí ele pergunta: o que o povo está dizendo aí quem eu sou? Aí cada um fala uma coisa, e Pedro diz assim: ó, tu és Cristo. Aleluia. O Filho de Deus vivo. Aí Jesus olha bem nos olhinhos de Pedro e fala assim: e tu és Pedro. Sabe o que eu estou querendo dizer com você? É isso, quando Jesus olha para a gente, Ele sabe quem a gente é. Não adianta a gente botar,
A roupinha de crente, está lá com cara de crente, mas por dentro de ser um lobo devorador, porque Jesus sabe quem você é. Mas esse amor de Jesus, de saber que você é um lobo devorador, Ele está aqui hoje para acalmar e sabe do que fazer? Amansar o lobo devorador. Ele está aqui para mostrar para você que sabe quem você é, sabe dos seus erros, sabe das suas falhas, sabe daquilo que você faz no oculto e no escondido, mas nem por isso Ele te lança fora. Aleluia! Aqui. Se fosse na religião, estava lá lançado fora. Aqui você não serve para estar, mas aqui dentro você está no lugar certo. Aleluia! Aqui dentro você está no lugar escolhido e escondido de Deus. E o interessante é que esse Adam Smith, Adam Clark, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, que amar ao próximo é construir relacionamentos de amor. É você amar o próximo sem esperar dele nada, sem querer dele nada. Até porque, sabe de uma coisa? Nós sabemos que amar o próximo é amar, suportar e perdoar. Ah, não, sim, mas você não sabe o que minha irmã fez comigo, minha vizinha, minha esposa, meu esposo, meu amigo, minha amiga. Não interessa, queridos. O mandamento não é para você amar aquele que te ama. O mandamento é para você amar o próximo. Sabe, entrou uma discussão dentro de casa esses dias sobre isso. De algumas pessoas que às vezes a gente ama, que são próximas, e algumas pessoas que a gente odeia, que também são próximas. Mas nós temos que amar a todos igual. Não dá para você amar, sabe, eu vou amar meu irmão, que é uma bênção na minha vida, mas aquele que, sabe, me despreza, aquele que me chateia, esse aí eu não quero. Inclusive, a temática foi essa: quem vai para o céu na tua visão? Quem é que entra no céu pelo teu olhar, pela tua ótica? Qual que é? Aí a gente faz aquela lista das pessoas que a gente mais ama, que vão estar no céu, né? E de repente, Morgana, a gente pode ter uma grande surpresa. Quando a gente chegar lá no céu, se é que vai chegar, é chegar lá e bater de frente com aquelas pessoas que a gente não queria que estivesse. E mais do que isso, a gente olhar pessoas lá que não queríamos que estivessem lá e procurar aquelas pessoas que a gente tinha certeza que estaria lá e elas não vão estar. Sabe por quê? Porque isso é o amor de Deus. O amor de Deus, ele faz a diferença e faz diferente. E às vezes a gente não entende isso. E quando eu li essa palavra aqui, eu comecei a entender que o amor de Deus era maravilhoso. E mais do que isso, fala a respeito de servidão. Mas não mais no sentido de servir cativo, obrigado, mas sim por vocação. Você é chamado para servir o teu irmão por vocação, não por obrigação. Ah, eu vou lá porque se eu não for, o pastor vai falar. Não, vai por amor. Você fala assim, ainda que ninguém veja, mas eu vou fazer o que é o melhor. Aleluia. Ainda que ninguém fale nada, ainda que ninguém peça nada, mas eu vou continuar sendo eu. Não interessa, sabe por quê? Porque aquele que é galardoador não é o homem, não é aquele que está do seu lado. Aquele que é galardoador é Jesus Cristo de Nazaré. É Deus que vai olhar e recompensar conforme a tua ação. Você entende isso? Amar ao próximo é isso. Quando você olha e está que nem o Vandão chamou a atenção do ventilador, você viu que embaixo tem uma haste. Aquela haste não está fazendo sacrifício para segurar aquele ventilador ali, não. Essas correntes que estão aqui segurando essas caixas não é sacrifício nenhum. Sabe por quê? Porque a função dela é essa: suportar. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: meu irmão, eu tenho que te suportar. Agora, vira para ele assim e fala assim: mas é bom te suportar. Sabe por quê? Haverá recompensa de Deus para isso. E você está demonstrando o amor de Deus, o amor que excede todo entendimento. Eu vi marido e mulher aí que faz tempo que não falava isso, agora vai ter que suportar, inclusive lavar louça, fazer almoço, né? Levar para hoje é dia, hein? Hoje é dia bom. Pagar o almoço hoje, hein? Bandão, tem gente que fechou a cara, falou em pagar o almoço, fechou a cara. Mas olha só que interessante, o amor relacional, o amor de relação, um amor que olha para o outro e ama. Você entende isso? O amor de Deus?
O Nelsinho, eu vou te falar uma coisa, eu ando com o Nelsinho 24 horas por dia, quase 59 anos. O cara é chato, hein? Mas uma coisa eu sei, eu amo o Nelsinho. Sabe por quê? Se não fosse assim, eu já tinha ido embora, largado ele. Mas eu não largo, sabe por quê? Porque ele está cheio do amor de Deus, assim como eu estou com ele. O amor de Deus, ele nos suporta, ele nos mantém olhando para a pessoa, ainda que seja em prejuízo nosso próprio, mas a gente está ali amando, a gente está ali suportando, a gente está ali carregando. Então o amor de Deus é esse, o amor ao próximo é esse. E os mandamentos que falam lá no livro de Mateus 22 é justamente isso: ama o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, toda a tua alma e todo o teu pensamento, e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, se você não se amar, como você vai amar alguém? Se você não se cuida, como você vai cuidar de alguém? Se você não se olha no espelho e não fala assim, cara, que cara lindão, eu me amo. Como é que você vai olhar para o lado e falar assim, eu amo minha esposa, eu amo meu filho, eu amo e está lá todo requenguelo? Olha para o teu irmão e fala assim, se arruma, te ajeita aí, feioso. Dá uma ajeitada, né? Ajeitada no cabelo aí, né, Bruno? Aí, ó. Quem conheceu esse menino? Abelão de Elvis Presley. Tem uma foto dele lá em casa, a semana que estava vendo, a gente ainda falou, ele mandou o cabelo. O meu está quase indo tudo, mas eu ainda usei um shampoo lá da Amazônia que deu um trato, ainda ficou, manteve alguns aqui. Super bom, né? Olha que interessante, quando você ama, você trata com igualdade. Amém. Quando você ama, você tem cuidado pela pessoa. Quando você ama, você ajuda. Quando você ama, você é bom para ela. Nós somos ensinados a amar, suportar e perdoar. Interessante de tudo, queridos, quando eu vejo essa palavra falando no meu coração, vejo um Deus que deixa a glória dele se transforma em homem. E o interessante de tudo é que nesse livro de Êxodos, é justamente o livro que começa os 10 mandamentos, quando Deus faz e escreve a lei dele, para que os judeus seguissem a lei de Israel, para que olhassem para esses mandamentos e seguissem à risca esses mandamentos, mas que não tornassem os mandamentos como mais preciosos do que Deus, mas entendessem que ali tinha um trilho aonde eles deveriam andar, e que esse trilho deveria ser respeitado. E o interessante de tudo é que a Bíblia fala o seguinte, que Deus ele pega essas tábuas dos 10 mandamentos, escreve com o próprio dedo dele e entrega para Moisés. Aí Moisés desce lá do monte Moriá e vai em direção, Monte Sinai, e vai em direção ao povo de Israel e apresenta as tábuas dos 10 mandamentos com toda a lei ali. E aquelas pessoas leem a lei, ele ensina e Deus começa a tomar conta. E o gostoso de tudo, queridos, é que Deus não fica lá no Monte Sinai, não. Ele não fica lá, ele desce com a glória dele para acompanhar o seu povo. Você entende isso? Um Deus que quer estar perto, um Deus que quer estar próximo, um Deus que quer estar ouvindo. Queridos, quando a gente abre a nossa boca aqui, quando a gente senta na nossa casa de joelhos, ou quando a gente está de pé no nosso carro dirigindo, ou quando a gente está ligando o nosso coração ao coração de Deus, não pense que Deus está longe, mas Ele está bem perto. Amém. Ele está ouvindo as nossas orações. Essa oração feita pela Gabi hoje e pelos outros pedidos, Deus está com o ouvido aberto para abençoar e a glória dele se manifestar na nossa vida e dar saúde e vida com abundância para nós. É um Deus de relacionamento, é um Deus que não é um Deus que fica lá, né? Entendeu, né? Não fica lá, ele fica aqui. Um Emanuel, um Deus presente, um Deus conosco, um Deus fiel que olha para você e anda 24 horas do dia contigo. Ainda que você não perceba a presença de Deus, mas Ele está ao seu lado a todo instante. Amém. Te livrando de situações que você vê
e situações que você nem vê. São livramentos que Ele nos dá. E inclusive, uma coisa interessante essa manhã que me chamou a atenção. Ele falou assim: sabe por que Deus dá o sono para a gente? Porque Ele não precisa da gente para que o mundo funcione. E às vezes a gente acha que nós, temos que estar acordado e fazendo tudo, e se não for do meu jeito, não acontece nada. Meu irmão, descansa do Senhor, porque Ele cuida de você e da sua casa, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida das suas coisas. Não precisa de você estar lá alerta, acordado, não. Inclusive a Bíblia diz o seguinte: em vão vigia o sentinela se o Senhor não guardar. Fala assim, guarda a minha casa, Senhor. Guarda a minha casa, Senhor. Para que eu descanse. Para que eu descanse. Essa palavra é direcionada para alguém aqui hoje. Aleluia. Que às vezes está aí achando que se você não for a chave, não funciona nada lá. Descansa, meu irmão, descansa. Aleluia. Descansa, porque o Senhor está tomando conta da tua casa e da tua vida. Amém. Hoje mesmo Ele te acordou, deu suspiro em você. Como fez com Adão, fez assim, em você, acorda, meu filho. Para que você tivesse fôlego de vida. E olha que maravilhoso quando a gente vê um Jesus relacional, que desce e deixa a glória dele, começa a andar entre os homens. E o que me chamou a atenção foi que Jesus, Ele não veio, e guarde isso no teu coração. Se você conseguir guardar só isso, o desenho e essa palavra já valeu a pena. Jesus, Ele não desceu aqui para amar religião. Jesus, Ele desceu aqui para amar pessoas. Aleluia. Glória Glória a Deus. Amém. Entendeu? O sentido de Jesus vir para cá não foi para fazer uma nova religião, ou para fazer uma religião, mas Ele veio aqui para amar pessoas, para ser um Deus inclusivo, para ser um Deus que aceita, para ser um Deus que, ainda que você erre, Ele não vai te lançar fora, Ele prefere te perdoar do que te perder. E às vezes a gente está perdendo pessoas, sabe por quê? Porque a gente não perdoa. Às vezes a gente perde pai, perde mãe, perde irmão, perde esposa, perde esposo, perde colega, perde até inimigo, porque a gente não perdoa. Porque a gente não olha para os erros dele e se coloca no lugar e fala: e se fosse eu, o que eu faria se eu estivesse lá? A gente erra por causa disso, mas Jesus, Ele fez o inverso. Ele olhou para o errado e consertou o errado. Um exemplo claro é a mulher que foi pega em ato de adultério. Isso me chamou a atenção. A mulher foi pega em ato de adultério e Jesus estava ensinando lá naquele local ali onde tinha uma areia bem branquinha. Ele estava lá sentado ensinando. Daí os fariseus, os sabidões, os escribas chegaram lá com aquela mulher pega em ato de adultério, pegaram ela, jogaram ela diante de Jesus, porque Jesus estava ensinando a palavra. Ele estava ensinando as pessoas a respeito dos mandamentos de Deus. Ele estava falando a respeito de um amor de um Deus que ama. Ele estava falando disso. Daí joga a mulher aos pés dele e fala assim: Jesus, tu não é o sabichão, tu não é o espertão aí? Sabe o que a lei fala? Essa mulher foi pega em ato de adultério, e a palavra ou os mandamentos de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela. E o que o Senhor fala a respeito disso? Aí Jesus olha bem nos olhinhos deles e sabe que aquilo é uma cilada. Primeiro, porque a mulher foi trazida sozinha e foi lançada aos pés de Jesus sozinha. Ninguém adultera sozinho. Precisa de um homem e de uma mulher para ver o adultério. E levaram a mulher em forma de cilada. Joga só ela, vamos ver o que ele fala. Vamos ver se ele manda apedrejar ela. Existia uma cilada dupla ali. Se Jesus tivesse falado assim, apedreja a mulher, ele estava indo contra a lei de Roma que existia naquele tempo, que a lei de Roma era a única que podia matar qualquer pessoa lá. Ele era o dono da lei capital, decapita ou mata ou apedreja. Era Roma que determinava isso. Então ele já estava indo contra a lei de Roma. E também, se Jesus cumprisse isso, mandando apedrejar aquela mulher, ele estava também errando na lei judaica. Porque a lei judaica dizia o seguinte: o adultério só acontece quando tem homem e mulher juntos. Não dá para adulterar sozinho. E essa aí está no Levítico
Livro de Levíticos 20, versículo 10. Quando o homem e a mulher adulterarem, tragam os dois, e os dois são passíveis de morte. Não era só uma, não era só a mulher. Você entende a cilada que Jesus foi colocada? Mas uma coisa, queridos, eu quero te trazer essa manhã, para a alegria do seu coração. Jesus, ele tem uma resposta diferente daquela que o mundo quer que nós aceitemos. Amém. Às vezes vem uma imposição em que você está numa situação de colocado contra a parede. Não aceite, olhe para Deus e fala o que Jesus faria nesse momento, o que Ele faria nessa hora, e você vai ter resposta do Espírito Santo te dirigindo e te ensinando o que é melhor fazer. De repente você se mete no meio de uma corrupção, no meio de um erro, no meio de uma coisa à toa, sabe por quê? Porque você acha que o mundo faz, eu tenho que fazer também. O mundo erra, eu tenho que errar também. O mundo pega, eu tenho que pegar também. Porque senão eu vou ser excluído lá daquele grupinho, eu vou ser excluído daquele grupo de relacionamento, eu vou ser excluído daquele grupo social. Meu irmão, olha o que eu estou falando para você hoje. Prefira andar com Jesus, porque o mundo não te oferece nada. Aleluia. Aí Jesus vai dar a terceira opção, que quebra as pernas daqueles camaradas lá. Fala assim, tá bom, se vocês não têm pecado, que atire a primeira pedra. E o interessante da palavra, e eu vou te chamar a atenção a uma coisa. Na hora que Jesus acaba de falar isso, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, Vandão, olha só, Jesus começa com o dedo escrever na areia. Que comparativo é esse? Aquele Deus que escreveu nas pedras com o próprio dedo, estava agora escrevendo Aleluia! na areia com os dedos dele. Sabe por quê? Porque ele não mudou a lei. Ele não tratou diferente a lei. A lei que foi falada lá no livro de Levíticos 20 era a mesma lei que ele estava empregando naquele momento. Se você matar, você comete o mesmo pecado. E aquela mulher, ela estava injustamente colocada ali. Está certo que ela havia errado. Sim, o Jesus não escondeu o erro dela. Jesus não olhou para ela e falou assim, será que você adulterou mesmo? Eu acho que não. Jesus não falou isso, muito pelo contrário. Depois de falar assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, aqueles homens começaram a sair de perto, começaram a ir um para cada lado, começou a ir, um cair fora, sabe por quê? Porque ele sabia que se ele atirasse a pedra ali, Vandão, ele estava indo também contra a lei, porque eles estavam matando uma pessoa injustamente. Então o que eles fazem? Deixam a pedra para lá e vão embora. E sabia que dentro dele havia pecado, havia erro, havia falha. Queridos, eu não estou dizendo para você que aqui dentro só tem santo. E graças a Deus que não só tem santo. Aqui tem pessoas normais que erram, que falham. Mas nem por isso Deus está como um juiz apontando o dedo para você e dizendo, você é pecador. Foi isso que ele fez com aquela mulher. Na hora que todo mundo vai embora, ele fala assim, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aleluia! Eu quero te dizer uma coisa, quando não há aquele que acusa, não há crime a ser cometido ou ser punido. Direito penal fala isso. Se você não foi acusado por ninguém, não há como ser punido. Aquela mulher recebeu naquele momento uma sentença do juiz dos juízes. Aleluia. Dizendo para ela assim, olha, você errou, você falhou, você cometeu adultério, mas sai daqui e não peca mais. Aleluia. Ela recebeu o perdão de Jesus, e o que é gostoso, aquele que cumpriu a lei, ele cumpriu a lei. Aleluia. Do começo ao fim, ele estava ali com os dedos, é aquele mesmo que estava no Sinai, escrevendo as letras lá, nos 10 mandamentos, era o mesmo que estava ajoelhado naquela areia, escrevendo também ali, algo a respeito de tudo aquilo que eles estavam vivendo. O mesmo dedo que escreveu a lei, é o mesmo que cumpriu a lei. Aleluia. E por isso Jesus é justo, por isso ele foi chamado de justo, e mais do que isso, ele não imputou para aquela mulher, não falou assim para ela, poxa, você está adulterando, hein? Está errando, você é um fracasso, hein? Você erra. Não, muito pelo contrário, ele deu para ela uma segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. Daí sabe o que o Espírito Santo está falando no meu coração? Aleluia.
Por que você não dá a segunda chance para aquele que errou contigo? Aleluia. Por que está durão aí falando, não vou dar a segunda chance não? Errou, agora vai ter que pagar. Por que está falando desse jeito? Se Jesus ele te deu uma segunda chance, quando ele abriu essas portas aqui e falou, vem, bendito meu Pai, possui a terra por herança, ou te aceitou e falou assim, ó, vem, abandona todos os seus fardos pesados e vem aqui que eu vou te dar um fardo leve. E quando ele falou assim, ó, a porta sou eu, está aberta para que você entre para a salvação, e você está aí todo durão, não querendo perdoar, não querendo voltar atrás. Aleluia. Fala bem alto assim, ó. Coração. Coração. Bem alto mesmo, para a Vila Maria ouvir. Coração. Coração. Eu vou dar a a segunda chance. segunda chance. Você vai dar. Aleluia. E você vai ser honrado por isso. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda chance para aquele que errou, aquele que falhou com você, aquele... Ah, não, sim, mas você está falando isso, mas é que você não conhece. Você não conhece, você não anda comigo, você não sabe o que eu estou vendo, não interessa. O que interessa é que Deus sabe, Ele anda contigo e Ele sabe que essa segunda chance vai trazer salvação para tu e para a tua casa, vai trazer diferença para a tua vida, e você de repente está aí sentado, achando que você vai para o céu. Queridos, eu não quero ir para o céu sozinho não, por isso que a Bíblia fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tem que ir eu, a mulher, ainda tem a mulher brava, vai me entregar para Jesus, né, Ana? É fogo, filho. Marido também, tem uns maridos aí que é fogo, né? As irmãs que estão aqui. Vai querer me entregar para Jesus, mas ainda bem, Morgana, que Jesus vai estar sentado naquela mesma areirinha, olhando os olhos dela e falando assim: não tem pecado, não? Estou brincando, claro, com a minha esposa, né? Sentido. Mas de repente você está aí, né? Olhando o teu pai, teu irmão, que errou com você, que falhou, que errou 10 vezes, 1000 vezes. Daí Pedro vai e fala: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes? Quanto que é? Não é mais 385 não, mudou, né? Foi 490, viu? Não vai errar não. No dia. Por dia. Vira pro teu irmão e fala assim, ó, você tem que me suportar, viu? Então, Tem que me suportar. Senão já pegou na mão da mulher aqui, ó. Agarrou, não sei se ele está beliscando, apertando. Ela não vai te entregar não, Cidinho. Não vai. Né, André? Você não vai entregar ele não. Ela está apertando os dedos dela assim, está até roxo. Né, Rogério? Ele lá atrás. Feliz que ele não, ele. Jesus vai perguntar para você assim: você não tem pecado, Helene? Queridos, esse é o amor de Deus. aleluia. Glória a Deus. Um Deus que nos ama, um Deus que nos conhece, um Deus que olha para a gente, ainda que a gente tenha errado. Na hora que aquela mulher levantou de lá, ela nunca mais foi adulta, ela nunca mais falhou, ela nunca mais errou. É isso que a Bíblia fala? Não, não fala isso, Rondão. Não conta a história dela, mas conta a história de um Deus que perdoa, um Deus que relaciona-se com as pessoas, um Deus que ama pessoas. Olha para as pessoas e fala assim: olha, vai e não peca mais. Agora, se pecar, também é responsabilidade dela, como ele falou lá para o bandido, né? Vai e não peca mais. Daqui a pouco o camarada erra e falha de novo. Mas nós estamos disponíveis para uma segunda chance. Vira para o teu irmão e fala assim: ó, eu estou disponível para uma segunda chance. Aleluia. Vira e fala assim: você quer me dar essa segunda chance? Você quer me dar essa segunda chance? Aí o cara já olhou para o outro e falou assim: segunda não. E olha que interessante. Deus, ele é um Deus de relações, um Deus relacional, é um Deus que olha para o Nelsinho. Se você andasse com o Nelsinho, você ia ver que ele é todo atrapalhado. Você ia olhar e falar, né? De vez em quando.
Eu solto umas facetas ali atrás, aí o primo olha para mim e fala: ei, que é isso, pastor? Eu falo: calma, estou brincando. Porque Deus me amou. Do jeitinho que Nelson é lindão assim, ó, suando, feito cuscuz na panela aqui. Mas Deus me ama, e Deus te ama. Amém. E Deus te conhece, Ele sabe de tudo. Ele anda contigo a todo instante. Quando você está dormindo, você pode estar dormindo lá achando que não tem ninguém, mas Deus está tomando conta de você. Está dormindo do seu lado ali, sentado do seu lado. E a Bíblia fala ali que Ele não dorme nem toscaneja. Ou seja, Ele não pisca. Ele fica olhando para você o tempo todo, olhando e falando: dorme, dorme que eu cuido do seu sono. Aleluia. Dorme, descansa. Daí você está preocupado com o dia de amanhã, com o que vai acontecer amanhã, o salário, com o alimento. Aí Deus fala assim para mim e para você: não te preocupa com o dia de amanhã, basta cada dia o seu Mal. Curte o mal de hoje, curte as coisas de hoje, deixa o amanhã, que Deus vai estar lá, isso eu não tenho dúvida. Billy Graham, camarada excepcional da minha época, né? Os mais velhos sabem do que eu estou falando, tanto Billy Graham como Tim Swagger, que são pessoas que movimentaram as nações, falando a respeito de um evangelho verdadeiro. Aleluia. Não era o evangelho de comercialização que hoje a gente vê por aí, não. De você precisa de ter um chaveirinho para estar abençoado, ou então um travesseiro para dormir confortável. Não era. Era um camarada que pregava o evangelho verdadeiro. E ele falou o seguinte, ó: não importa quem você é, ou quem você tenha sido na sua vida até agora, o resto da sua vida pode ser diferente. Se você pedir para Deus te ajudar, Ele vai te dar uma segunda chance. Aleluia. É isso que você precisa. Fique em pé. Aleluia. Glória a Deus. Só para finalizar, Deus é um Deus relacional. Ele não amou religião, Ele amou pessoas. O samaritano não olhou para o doente lá e falou assim: não vou ajudar, que é judeu. Ele ajudou, ele curou, ele abençoou a vida daquele camarada, ele deu tudo o que ele tinha, e o camarada saiu daquela estalagem onde ele estava, lá daquela casa, curado. Nós precisamos de samaritanos aqui, bons samaritanos, porque doente já tem demais, mas nós precisamos de pessoas que se disponham a fazer, que se disponham a ajudar, que se disponha a ser suporte, e mais do que isso, de pessoas que estejam aqui prontas e ávidas para perdoar. Aquele que escreveu lá nas montanhas, é o mesmo que escreve no chão, aonde nós estamos, nos dando uma segunda chance. Ainda bem que a Covid foi embora, né? Aí você pode pegar na mão de quem está ao seu lado aí, fecha esses corredores aqui em oração, e pode pegar na mão, queridos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fica tão, cheio de si, que não quer nem dar a mão para o irmão, fica: irmão, mas sai correndo aqui, vem, recebe a sua porção e vai-te embora. Esse momento aí é para você sentir o calor da mão do seu irmão e saber que ele tem vida como você também. É para você sentir que do seu lado tem alguém que às vezes precisa desse aperto de mão, que pode ser que seja a única coisa que ele vai receber hoje aqui. Porque às vezes a gente não quer olhar. Eu fiquei feliz, Landão, contigo domingo, de estar lá na porta abraçando as pessoas, de estar lá recepcionando as pessoas, porque o nosso papel de pastor é esse. De visitar a Gabi, de visitar o doente, de olhar para aquele necessitado, mas não é um papel pastoral. Às vezes a gente impõe isso para o pastor, tem que ser o pastor, se não for o pastor. E pior é quando a pessoa ainda fala: pastor tem que vir na minha casa.
Aí a gente fala, misericórdia, né? Daí se eu for na casa de todo mundo, eu não vou na minha. Filha, às vezes tem essa. Nós vamos, claro, quando tiver uma oportunidade dada por Deus. Mas para ir lá e mudar a história, para ir lá e fazer as coisas acontecerem. Sabe por quê? Porque a gente quer sair de lá também diferente. A gente quer ter vida relacional, a gente quer ter vida próxima, a gente quer ter, né? Apesar que o dia a dia não deixa, mas a vontade, né, Vandão? Principalmente eu gostaria de ir na casa de cada um, principalmente no horário, perto do horário de almoço e janta. A Lindinova foi no mercado esses dias, me lascou lá. Quando eu vi bateu no telefone o negócio do cartão, eu falei, você é doido, mulher? Aí é mais barato a casa dos outros, né? Mas não dá, não pode ser assim. A gente não veio para trazer peso, né? A gente veio só para ajudar você, orar por você e trazer a bênção de Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Mas você não vai orar por você. Se você veio orar para você, larga a mão do seu irmão e vai lá para perto daquela porta lá. Porque hoje você vai orar para quem está do seu lado, da direita e da esquerda. Você não vai olhar e falar, Senhor, abençoa meu irmão e minha irmã. E abençoa eu também, porque eu estou aqui cheio de problemas, cheio de necessidade, e a minha vida está difícil. Não vai fazer isso não, meu irmão. Sabe por quê? Porque Jó, ele foi abençoado quando ele orou pelos amigos. Aí o cativeiro dele foi virado. Aí as coisas se transformaram. Quando ele orou para quem estava do lado dele, ele estava doente, apodrecido, os filhos mortos no caixão. Mas na hora que ele orou pelos amigos, a Bíblia diz o seguinte, que o cativeiro de Jó foi virado e ele se tornou um camarada novamente próspero e reconhecido por Deus. E a fé dele, até hoje a gente lembra, né? Esse camarada tem a fé de Jó. Vamos orar? E também precisa de orar para fazer merchan, né? E às vezes a gente ora para o irmão ouvir que a gente está orando para ele, né? Não faz merchan, faz a sua oração do jeito que você sabe. E vamos orar por quem está nosso próximo e bem perto da gente. Porque uma coisa eu vou te dizer, amanhã você vai sair daqui dizendo que Deus fez grandes coisas na tua vida e na tua casa. Porque você orou pelo próximo e quem recebeu foi você. Pai eterno, nós queremos orar. Queremos te agradecer por esse dia, te agradecer por cada família representada aqui, por cada irmão, por cada irmã, por cada um que está de mão dada aí. Uma coisa nós temos certeza, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado das nossas vidas. Sabemos aqui, Pai, que tem pessoas que estão passando por dificuldades na saúde, estão passando por problemas financeiros, estão passando por situações de difícil solução. Mas uma coisa é certa, hoje ela está recebendo oração de quem está do lado dela, de quem às vezes não sabe o que ela está vivendo e passando. E eu sei de uma coisa, nós estamos ligados aqui em oração e o milagre vai acontecer, Pai. As coisas vão acontecer na vida do nosso irmão, da nossa irmã, dessa família, dessa casa, que às vezes está destroçada, que às vezes está aí sem perdão, que às vezes está aí toda confusa. Uma coisa é certa, o Senhor vai operar maravilhas, o Senhor vai fazer milagres e nós veremos a tua glória. E a tua glória, Senhor, ela é maravilhosa, porque quando ela entra, ela transforma, ela restaura e ela modifica situações. E aqui são pessoas que estão precisando disso, assim como eu, como nós. Todos estamos necessitados, mas sabemos de uma coisa: o Senhor supre todas as nossas necessidades e não falta nada, porque a tua bênção é cheia, recalcada, sacudida e transbordante. E é isso que eu declaro sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada irmão, e coloco diante de ti, Senhor, cada necessidade aqui. E veremos, nossos olhos verão a tua bênção se manifestando em todos os sentidos, porque nós temos crido e visto. O Senhor é o nosso Deus, e nós não estamos praticando religião, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e os nossos próximos como a nós mesmos. Assim pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá uma abração e quem está ao seu lado aí. Deseja para Ele que Deus te encha, a tua casa seja cheia da bênção de Deus. E se você não ama, aproveite e fala: eu te amo, meu irmão.
Queridos, nós estamos dentro de uma igreja viva. Não é uma igreja morta. Não é uma igreja vazia. Mas uma igreja que tem que fazer como Adam Clark falou, que quando as pessoas nos vejam, e como o próprio Jesus disse, quando elas olham para nós, elas vejam em nós Deus. É isso que eu declaro para a tua vida e para a tua casa, em nome de Jesus.